Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de PO Java. Desculpa o começo, minha garganta está meio ruim. Hoje a gente vai falar sobre padrão MVC, né? Eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer os exercícios das aulas anteriores, que todo mundo esteja prosseguindo no conteúdo. Deixa eu começar a compartilhar a tela. Como vocês podem ver, hoje eu estou no jardim, né? Um jardim maravilhoso. Ó, a aula de hoje é sobre padrão MVC. O padrão MVC é um padrão de projeto. É um dos padrões de projetos mais utilizados no mundo e ele é feito para que seja padronizado um pouco a programação dos desenvolvedores ao redor do mundo. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Então, a primeira coisa é o que é um padrão de projeto. O padrão é uma regra que expressa uma relação entre um certo contexto, um problema e uma solução. Essa definição é de Christopher Alexandre, não sei como é que pronuncia, de 1979. Então, o que é um padrão? Como é que você identifica o padrão? Um padrão, a gente pode dizer que é determinadas sequências de coisas, ou objetos, ou características, ou até subjetivas, que faz com que se repita, né? Isso é um padrão. Então, o fato das colmeias, das abelhas voltarem para as colmeias é um padrão. O fato de uma formiga cavar um formigueiro é um padrão, né? Tudo isso é um padrão. Ele pode ser separado, né? O padrão ele pode ser definido pela sua finalidade, então é o que o padrão faz, ou pelo escopo. Aonde é que o padrão é aplicado. Então, ele pode ser definido pelo padrão a forma de fazer algo, ou aonde é que esse padrão é utilizado. Nesse caso, a gente vai estudar pelo escopo, que é o padrão de projeto, né? Que é justamente o escopo do padrão, é aonde ele está sendo utilizado, ele vai ser utilizado em projetos. Mais especificamente ainda, nós estamos falando sobre padrões de projeto de desenvolvimento de software, já que nós estamos na disciplina de PO e Java, obviamente. Então, nós estamos aqui para falar sobre padrões de projetos que podem ser aplicados nos projetos de vocês. Não só podem, como devem. Quais são as principais características de um padrão de projeto? Primeiro, ele possui um nome, né, para você conseguir diferenciar ele dos outros. Então, quando se cria um padrão de projeto, é necessário que se nomeie, é necessário que se diga, segunda coisa, qual o problema que ele está resolvendo, qual o problema que esse padrão resolve, e terceiro, descreve os elementos que compõem o projeto, ou seja, quais elementos do projeto estão envolvidos nesse padrão. E quarta coisa, deve relatar quais são as consequências, o que é que muda aplicando esse padrão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um padrão muito, muito, muito simples que a gente utiliza e que eu nem nunca falei para vocês que era um padrão de projeto. Nome de variável começar com letra minúscula. Desde o dia que eu dou aula para vocês, que eu dei a primeira aula para vocês de PO Java, que eu falo que variáveis, atributos, são escritos com a primeira letra minúscula. Se você escrever com letra maiúscula, dá certo. Desde a primeira aula que eu falo para vocês que classes são escritas com a primeira letra maiúscula. E desde a primeira aula que tem aluno que escreve com letra minúscula e dá certo. Não dá erro. Né? E para que então a primeira coisa, eu não sei, a primeira coisa é o nome, né? Desculpa, eu não sei o nome desse padrão. Mas a segunda coisa é o problema que ele resolve, o problema de problemas ao identificar se aquela palavra é uma classe ou uma variável, um atributo. Imagine que você tem a classe casa, que dentro dela possui o atributo chamado casa. Qual casa é qual casa? Qual casa é a classe? Qual casa é um atributo, né? Então, existe essa dificuldade. Descreve os elementos que compõem o projeto. Então, todos os nomes de atributo e de classe, como eu acabei de falar, e quais são as consequências, você visualmente vai poder identificar quais são classes, quais são variáveis, só por um caracterzinho simples, né? E, então, esse é um padrão de projeto. Então, não precisa ser algo muito complexo
para ser um padrão de projeto, ok? Mas é algo que facilita, é algo que ajuda na leitura do código, na visualização, principalmente quando você está utilizando o código de outras pessoas. Então, imagine que você pegou o código do seu colega para ler, e quando você consegue identificar qual foi o padrão que ele utilizou, já vem um bocado de informação assimiladas ao o padrão de projeto que você assimila automaticamente ao projeto do seu colega. Então, imagine o seguinte, você aprendeu que esse padrão é utilizado para salvar classes no banco de dados. Você estudou um padrão de projeto que ensina, que mapeia, que organiza o salvamento de dados em um banco de dados. E, de repente, você pega o código de outra pessoa e vê esse padrão lá. Você automaticamente já associa, você já vai procurar nos lugares específicos qual é o banco de dados que ele está acessando, você já tem um monte de informação implícita só em você ver alguém fazendo esse padrão, certo? Isso serve para todos os padrões, eu só usei um exemplo específico. Só que nem tudo são flores. Nós temos também problemas. Desculpa, antes disso, né? Os padrões, quando é que os padrões não vão lhe ajudar? Quando é que não dá certo o padrão? Quando você não sabe programar, não adianta estudar padrões de código, né? Eles são um mapa, é uma forma de ver o código. Eles não são estratégia. Então, quando você usa um padrão de projeto, você está pegando o seu código e está padronizando ele. Mas não quer dizer que seu código está correto, que seu algoritmo está correto, que não vai ter erros de implementação no seu código. Não quer dizer que ele vai ser 100% legível, né? Ali dentro pode ter várias coisas erradas. O padrão de projeto é como se você pegasse uma fábrica de bolos, e, de repente, você lança uma marca e o seu bolo, ele tem um formato retangular, um formato de teclado. Vamos pegar assim, né? Vamos pegar o formato de um teclado. Seu bolo tem um formato de um teclado. E aí, todo bolo que você faz tem um formato de um teclado. Ele é um bolo... É só um mapa. Isso é o padrão. É o formato de um teclado. Mas aí você quer fazer uma pizza em formato de teclado. E aí você quer fazer... O seu bolo sai ruim. Você erra na receita. Você faz um brownie, ele fica duro. Você queima. Ele continua com o padrão que você definiu. Mas não quer dizer que vai funcionar. Que tá ok. Que é um bom produto, né? A mesma coisa com o código. Você pode até utilizar um padrão de forma 100% correta. Você pegou um código, você pegou um padrão, estudou o padrão, procurou uma aplicabilidade do padrão no seu código, a necessidade para utilizar o padrão realmente existia, mas você errou no algoritmo. Você colocou um loop infinito e o programa nunca saiu de lá. Você fez um programa que não resolvia o problema que o cliente queria. Você fez um programa que simplesmente é feio, as pessoas não terão adaptação para utilizar, que foge ao padrão. Então, não é uma lâmpada mágica que você esfrega, diz o que é que quer e as coisas acontecem, não. Ele é apenas uma forma de implementar seu código. E também tem o problema de utilizar padrões de forma indiscriminada. Você pegar, vou encher meu código de padrão e sair pesquisando padrões de projeto e vai colocando, vai inserindo, vai mexendo. E de repente você começa a misturar padrões, seu código, ao invés de ficar mais fácil de ler, ele se torna mais complexo por conta da agregação de padrões de projeto que você foi estudando, mais difícil de consertar e mais fácil de apresentar algum erro, algum defeito, algum errinho de digitação, de implementação, de lógica, de sintaxe, de semântica, né? O padrão que a gente vai estudar hoje é o MVC, como estava lá no primeiro slide. O MVC é um padrão muito conhecido, muito utilizado, e ele é feito para organizar os arquivos dentro de seu código. Ele é feito único e exclusivo, vou repetir, ele é feito único e exclusivamente para organizar os arquivos dentro do seu código. Mas ele é um padrão tão bom, que permitiu a criação de APIs. E APIs são softwares utilizados
para prover várias interfaces gráficas. Então, é como se eu tivesse um núcleo e um monte de aplicativo que acessa esse mesmo núcleo. Eu vou tentar falar no fim, não se preocupe com isso, não. O que é que significa MVC? MVC é uma sigla para Model View Controller. Model, de modelo, tá aqui, ó, model, modelo, view, de visualização de interface gráfica com o usuário, e controle de controlador. Então, eu pego o meu código, todo código que você digita do seu sistema, ele pode ser dividido em 3 partes, pelo menos. Pode ter mais partes. A primeiro model é o modelo de dados, são as suas classes que você está utilizando para armazenar alguma informação. Se você está fazendo um sistema de clínica médica, a classe médico, a classe secretária, a classe paciente, essas classes que você cria para armazenar dados, eles são um modelo de dados, certo? A segunda coisa são as views, são as interfaces gráficas. Então, a janela que você constrói no Java com interface gráfica, né? É um aplicativo, a parte visual de um aplicativo, o HTML de um site. Então, tudo isso é o view. Está separado em uma parte diferente. E o controller é uma pasta com os controladores. O que são os controladores? São classes criadas para manipular a view, né? Manipular a view, dar alguma resposta e para armazenar e recuperar dados do model. Ele faz esse linkzinho da view com o model, do model com a view e por aí vai. Então, por exemplo, quando você está jogando Free Fire, que seja. Você está jogando Free Fire, assim que você entra no jogo, você faz um login no sistema deles. Pronto. Aquela tela, com aquele lugar para colocar o login, com aquele lugar para colocar a senha. Deixa eu ver se eu acho. Será que eu acho? Tela login. Será que eu vou achar as imagens? Gente, achei. Mas não é essa que eu queria ainda. Tá. Essa aqui vai servir. Será que vai abrir? Um dia? Eu abri mais uma nova guia. Pronto, tá aqui. Pronto, essa tela. Eu queria a tela logo em seguida daqui, que é assim que eu clico em Facebook, no login da Apple ou em convidado. Mas aí, alguém montou essa tela. Alguém colocou esses modelos de bonecos aqui atrás. Alguém atualizou a versão do sistema aqui em cima, colocou a logo, fez o Photoshop disso. Eu não lembro se essa tela é animada. Se for animada, alguém fez a animação do foguinho. Se for só uma imagem, alguém preparou essa imagem no Photoshop. E alguém, aí sim, um programador, veio, colocou essa imagem atrás, colocou esses 3 botões aqui em cima, esses botões de aceito, na verdade, 4 botões aqui em cima, né? Esses 2 caixas de aceitar os termos de uso. Isso aqui foi um programador que fez. Isso aqui é a view de um projeto. É todo o código que o programador digitou linha a linha para fazer essa tela está em uma pasta chamada view. Exemplo, né? Eu não sei eu não sei se o Free Fire utilizou o padrão de projeto MVC, mas se ele tiver utilizado, tá assim lá nele. E aí, quando você clica nesse botãozinho Facebook, ou convidado, ou fazer login com Apple, tanto faz, o que é que ele vai fazer? Você vai dar um comando para o aplicativo dizendo que você quer fazer login utilizando essa conta, não é verdade? É simples. Quem é que processa isso? Onde é que está a linha de código que diz isso? Exato. Está lá no controlador. Não está mais na view. Não é a view que controla isso. A view ela é responsável só por mostrar. Ela não faz nenhum tipo de processamento, de cálculo, de verificação. Ela não faz nada disso. Quer dizer, até faz algum tipo de verificação, mas aquelas verificações de entrada mais simples, do tipo, digite seu e-mail, aí vai verificar se o e-mail é um e-mail mesmo. Mas nada muito absurdo, né? E aqui, ao receber essas informações são recebidas pela view e são enviadas para o controlador. O controlador processa, procura lá na base de dados, no model, vai lá no model e pergunta, model,
esse Facebook está cadastrado? Esse Facebook está pedindo acesso, está cadastrado? Aí o model verifica na base de dados, vê se está cadastrado ou não, e avisa para o controle. O controle vai dizer, ó, não está cadastrado. Não está cadastrado. Aí vai mandar para a view qual é a página que a view vai exibir. A view vai exibir. Conta não cadastrada, criar aqui para fazer login. Por exemplo, não sei como é que eles fizeram essa parte. Vocês conseguiram me entender? E eu perguntando para a minha parede se está conseguindo entender. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta um pouquinho, assiste nova explicação. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp para mim, ok? Eu vou dar sequência. Se você está com dúvida, você volta, reassiste esse pouquinho. Se não, quando tiver sanada a dúvida, tiver falado comigo, a gente continua. Pronto, tá aqui o... Deixa eu fechar o Free Fire. Tchau, Free Fire. Apresentação. Pronto. E então, a gente pode ter essa visualização do MVC, aonde nós temos uma parte do código, que é o model, que notifica... uma parte do código, que é o model, uma parte do código, que é o controller, e uma parte do código, que é a view. Tá vendo o bonequinho aqui? O bonequinho significa que essa é a parte que o usuário visualiza. Então, ó, percebam que o usuário, ele executa uma ação na view. E a execução da ação na view ativa o controlador. O controlador toma uma decisão, o que é que ele vai fazer, e ele atualiza a visualização. É por isso que quando você arrasta o seu dedo para frente na tela, ele avisa para o controlador que você arrastou o dedo para frente na tela, o controlador vai entender que arrastar o dedo para frente na tela, naquele lado do celular, é fazer o boneco dar um passo para frente, e ele vai atualizar a tela, fazendo a movimentação, a animação do boneco se movimentar para frente. E isso tudo a 60 quadros por segundo, ou 30, né? Dependendo de como é que você está rodando. Então, fica fazendo isso, né? O usuário estimula o aplicativo, a ferramenta de alguma forma, clicando ou interagindo, que nem eu estou interagindo agora com minha câmera, ou com o microfone, né? Por isso vocês estão me ouvindo, e o controlador fica me dando respostas visuais. Então, eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para minha câmera está recebendo essa imagem, o site, o Google Meet, que é onde eu estou gravando isso aqui, ele está pegando minha tela, minha imagem, ele está processando o fundo aqui, e está me retornando minha imagem se mexendo no fundo que eu acabei de colocar. Que está comigo aqui desde o começo da aula. Então, isso é uma manipulação da view. Quando eu acesso, aí, ó, o controlador, aí vamos dizer que eu coloquei alguma mensagem aqui no chat, digitei alguma coisa, e ele vai e salva no histórico da conversa. Então, aí eu já fiz uma ação que, para o controlador, que não exige somente a atualização da interface gráfica, que exige também uma operação no banco de dados. Aí ele vai e atualiza o banco de dados, e às vezes, quando tem atualização do banco de dados, ele notifica o controlador. E o controlador vai notificar a view. Não é interessante? Facebook. Teoricamente, né? E aí eu vou colocar teoricamente porque o algoritmo do Facebook é muito complexo. Mas, teoricamente, tudo que eu vejo no meu notebook, eu consigo ver no aplicativo do meu celular. Então, significa dizer que o Facebook, ele possui um model apenas, uma base de dados gigante, que possui todos os dados do Facebook, possui um controlador super poderoso, que faz todas as operações, implementa o algoritmo dele, escolhe anúncio, organiza publicações no feed e tudo mais. E a view, ele tem várias. Porque o Facebook do meu celular é o mesmo Facebook do site. O Facebook do site, do meu site, é a mesma coisa do Facebook do site de qualquer um de vocês. Então, significa dizer que o Facebook tem um model centralizado, ou não, né? Depende de como foi que eles implementaram. Tem um controlador, mas possui várias views. Várias views. Cada view, por exemplo, o aplicativo, a interface gráfica do Facebook aqui é uma view.
A interface gráfica do site é outra view. Significa dizer que eu não construí dois Facebooks para trabalhar em duas plataformas diferentes. Significa dizer que eu apenas modifiquei uma parte do meu código. Ok? Vamos ver na prática? Pronto, deixa eu não salvar essa apresentação ainda, não vou fechar. Pronto. Tá aqui nosso código. Esse é o código da nossa última aula. Exercícios polimorfismo 2, o código igual eu fiz na outra aula. Professor, como é que eu faço para implementar na prática, colocar o código, colocar esse meu código no padrão MVC? Muito, muito, muito fácil. Eu venho aqui, botão direito no pacote, Java Package, e eu coloco ó, Model, botão direito, novo pacote, View, botão direito, novo pacote, Controller. Opa. Controller. Pronto. E agora, o que é que vai em cada coisa? Primeiramente, eu vou dizer que todo mundo é model, né? Eu vou dizer que todo mundo é model e daqui para frente eu vou corrigindo. E aí, pode ir, meu filho. Pode mandar todo mundo lá para dentro. Pronto, tá todo mundo aqui dentro do meu model. Certo? E aqui tá um animal, tá o cachorro, tá o camarote inferior, o camarote superior, todos aqueles exercícios que a gente fez na aula passada. No caso, eu vou pegar só o animal, o cachorro e... Era um peixe, era o outro? Cachorro, extend animal e... Não era peixe? Gente. Aí, tem o gato. Gato, extend animal. Ah, que é o cachorro Mia. Tá. Ou, o gato Mia e o cachorro late, né? É, gato Mia e o cachorro late. E aí, como é que eu faço para organizar? No model, vai ter todos os modelos utilizados no meu sistema, ou seja, todas as classes que estão sendo utilizadas para armazenar alguma informação. Então, perceba que animal possui nome e raça, cachorro só possui string, não possui atributos, só possui métodos, desculpa. Camarote inferior possui, camarote superior não possui. E aí, como é que eu faço? Vamos começar por animal. Aqui em controller, eu vou criar o controlador do animal. Uma classe controladora do animal. Que eu vou chamar carinhosamente de animal. Então, perceba que eu tenho duas classes com o mesmo nome na linguagem Java. Por que é que isso é possível? Porque eles estão em pacotes diferentes. Um está no pacote controller, outro está no pacote model. Então, eu posso colocar o mesmo nome. É como se fosse uma pasta. Eu tenho uma super pasta, né? E dentro dessa pasta eu posso colocar subpastas, que são os pacotes. E está aqui, meu animal. No meu model, aqui, ó, no meu model, eu vou deixar os atributos. Mas no meu controller estarão os métodos que são utilizados para manipular essa classe. Então, lá em controller é que eu vou ter os métodos. Pronto, tá aqui. Os métodos. E aí? Como é que eu vou fazer para isso dar certo? Deu errado aqui porque esses métodos que eu utilizei, eu vi agora, são métodos comuns de manipulação. Ai, que droga. Deixa eu ver. O construtor, pronto, caminha. Só caminha. Pronto. O construtor tem que ficar aqui, né? Como é que o construtor vai... Como é que eu vou construir uma classe estando em outra classe, né? Então, vamos lá. Tá aqui. Essa classe só possui os métodos. E a outra classe só possui os atributos. E, é claro, o construtor da classe. E como é que eu faço para linkar uma classe na outra? Eu venho em animal, extends, animal. Mas como é que eu vou dizer que esse animal é o animal do model? Eu tenho que importar os dados. Eu tenho uma leve impressão que eu estou avançando demais com esse exemplo, né? Import animal. Ele está reclamando porque tem animal. Ok? Terei que usar outro nome.
eu tô com preguiça de fazer isso. Devo fazer. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer assim. Ao invés de eu complicar demais colocando o mesmo nome em todo canto. Eita, peraí. Eu vou fazer assim. Eu vou colocar outro nome para esse animal. Botão direito, Java Classe, animal, controller. Pronto. Aqui volta, import model.animal e você extends animal. Quer dizer que todos os atributos de animal estarão também na minha classe animal controller. E aí, com isso, eu peguei minha classe animal e dividi ela em duas. É como se eu tivesse pego minha classe animal e dividido ela em duas. Uma que possui somente os atributos e a outra que possui somente os métodos. Isso facilita nas operações. Ok? Isso aqui serve para tudo. E aí eu poderia vir aqui e criar uma tela Java Class chamada animal view, por exemplo, ou tela de cadastro de animal, o que eu quisesse colocar, e fazer os métodos de manipulação, aliás, de exibição na tela do animal, que poderia ser uma classe print, poderia ser uma interface gráfica no Java, que a gente vai aprender a fazer daqui para o final do curso, uma janela, um HTML, poderia ser qualquer coisa nesse sentido. E aí, quando eu quiser, quando eu estou com um erro na minha interface gráfica, tem alguma coisa desalinhada, eu já venho aqui e já abro direto minha view. Se eu tenho algum problema de acesso ao banco de dados, eu venho abro meus models. Se eu quero mudar alguma coisa na lógica do programa, eu já sei que está no controller. E aí eu posso fazer as alterações que eu achar necessário, que eu achar devido, e resolver todos os problemas. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Gostaria de lembrar mais uma vez que eu estou disponível via WhatsApp. Podem mandar mensagem, tirar dúvidas. Procurem outras fontes, outros professores nesse assunto, caso vocês reassistam esse vídeo e não entendam o que eu quis explicar. E mais importante, não deixem de participar da nossa aula síncrona na sexta-feira. Um momento muito importante de participação de vocês, que vocês possam tirar dúvida. E mais importante ainda, que vocês tenham assistido esse vídeo antes de assistir a aula, porque senão você não vai ter dúvidas para tirar. Tudo bem? No mais, até a próxima, galera. Tchau, tchau.